Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Assembleia Legislativa do Maranhão, que será a banca CEPERJ que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre um tema do edital de informática que é componentes de um computador, hardware e software. Se você quiser adquirir material de informática com questões da CEPERJ e também provas anteriores da CEPERJ, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022 998 58 7780. Eu faço organização de materiais e envio por e-mail. Mais informações sobre o material e também o valor do serviço é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A aplicação das provas objetivas, discursivas e redação será no dia 1º de maio de 2022. Eu retirei esses dados do site da banca CEPERJ. Bom, aqui nesse quadro, nós temos aí as disciplinas que vão ser cobradas nas provas. Aqui primeiro tem nível superior, todos os cargos, vai até aqui embaixo, tá? Tipo de prova objetiva. E as disciplinas serão cobradas para nível superior 10 questões de português, 10 questões de legislação, 10 questões de informática e 20 questões de conhecimento específico. Para nível médio, todos os cargos, exceto tradutor e intérprete de Libras. Vai ser cobrado aí 10 questões de português, 10 questões de legislação, 10 questões de informática e 10 questões de conhecimento específico. Nível médio também, agora para tradutor e intérprete de Libras. Serão 10 questões de português, 10 de legislação, 10 de informática, 10 de conhecimento específico e 50 aqui de conhecimento específico do cargo, né? Conhecimento do cargo. Então, em todos os níveis de escolaridade, tanto superior como médio, vai cair 10 questões de informática. Então é muito importante você estar estudando a informática para esse concurso. Bom, agora a gente vai ver o edital de informática para o concurso aí da Assembleia Legislativa. Nessa primeira aula, eu vou estar falando aqui um pouco sobre o primeiro tópico do edital, que é componentes de um computador, hardware e software. Essa primeira aula está ligada ao segundo tópico e ao terceiro tópico. Por quê? Esses três tópicos aqui estão se referindo a hardware, essa palavra aqui, que é a parte física do computador. Então, o que você vai estudar comigo nessa aula serve também para os outros tópicos. Só que também eu vou criar mais aulas aqui no canal do YouTube focado nesse concurso, tá bom? Então, a primeira aula eu vou falar sobre componentes de um computador, hardware e software. Hardware é a parte física e software é a parte lógica, são os programas do computador. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco nas bancas Selecom, Instituto Axis e CEPERJ, que é a banca desse concurso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp por esse número aqui. Nesse curso, você vai aprender todos esses temas aqui, que está aí no seu vídeo, que vai ser cobrado também na prova aí da banca CEPERJ. A banca CEPERJ está cobrando o quê? Hardware e o Word. E também o Windows, né? Também está cobrando o Windows lá. Só esses três tópicos aqui. As questões de informática da CEPERJ são similares a Selecom e Instituto Axis. Durante essa aula aqui, eu vou resolver questões da CEPERJ e da banca Selecom e você vai ver como são parecidas.
Então esse curso é um curso voltado para a Banca Selecom, mas serve para a Serperd também, porque elas cobram questões bem parecidas na informática. Mais informações é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então vamos lá, ó. Componentes de um computador, hardware e software. Então vamos conhecer algumas palavras da informática que são cobradas em provas de concurso. Ó, as duas primeiras palavras estão no edital do concurso, que é hardware, software. As outras palavras são, ó, peopleware, backup e browse. Então o que significa hardware aqui no início, ó? Hardware, parte física do computador, suas peças. Exemplo, teclado, mouse, impressora, monitor. Tudo que é físico no computador, tudo que é peça de computador é chamado de hardware. Software é a parte lógica do computador, seus programas, também chamados de aplicativos. Peopleware. Peopleware é o usuário da máquina. Somos nós que utilizamos o computador. Backup. A palavra backup quer dizer cópia de segurança. Por exemplo, você tem várias fotos no seu computador e você não quer perder essas fotos. Quando você copia essas fotos para um HD externo, para um pendrive, ou você grava num DVD, num CD essas fotos, você está fazendo o quê? Uma cópia de segurança. A palavra backup é um procedimento que o usuário faz para não perder arquivos do computador. E a última palavra aqui muito importante, que é muito cobrada em provas, é browser. O que significa browser? Navegador, programa para acessar a internet. Um exemplo de browser é o Google Chrome, que é um programa para que a gente possa acessar a internet. Então, coloquei aqui no início da aula algumas palavras da informática que são cobradas em provas de concurso. Hardware é a parte física do computador, software é a parte lógica do computador, peopleware é o usuário da máquina, backup significa cópia de segurança, browser, navegador. A gente vai entender agora como funciona o computador. Eu coloquei aqui nesse slide, né, um computador desktop, que é um computador de mesa, como você pode observar aqui, ó, computador desktop. Desktop é a mesma coisa de dizer que é um computador de mesa, que tem essa torre aqui do lado, ó, o gabinete. E aqui tem as partes que compõem um computador básico, né? Ó, monitor, modem, gabinete, mouse, caixa de som, impressora e teclado. Então aqui são peças do computador. Cada peça do computador tem uma função, né, no processamento de dados. Porque o computador é uma máquina que faz um processamento de dados. É como se fosse uma calculadora avançada que processa dados e esses dados que são introduzidos nele, né, vai sair como uma informação, tá? Então cada peça do computador tem uma função. E eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Monitor, saída de dados. Modem, entrada e saída de dados. Gabinete não tem nenhuma função no processamento, tá? O gabinete é o quê? É essa torre aqui, ó, que muita gente chama de CPU. Só que gabinete e CPU são duas peças diferentes. Você já deve ter ouvido falar aí, né, em CPU. Ou você mesmo chama a torre de CPU, né? Muita gente fala, o CPU do meu computador está com defeito. Mas é errado falar isso. Por quê? CPU é um chip que fica dentro do gabinete, que é o microprocessador, ou processador só. Ele fica dentro do gabinete. A torre é gabinete. O processador é o CPU, que fica dentro do gabinete, tá? Então você que está assistindo essa aula, não chame mais a torre de CPU, porque é errado falar isso. A torre é gabinete. CPU é o processador. Então vamos lá, ó. Mouse, entrada de dados. Caixa de som, saída de dados. Impressora, saída de dados. Teclado, entrada de dados. Então tem algumas peças do computador
que são de saída, tem outras que são de saída, de entrada e saída, tem outras que são somente de entrada. Então, como que eu vou saber quando uma peça é de entrada, como é uma de saída, né? Como que eu vou identificar isso? Olha só, vamos começar com o teclado. Ó, o teclado está aqui. O que a gente faz com o teclado? Nós digitamos aqui nele, né, nas teclas, e a informação vai fazer o quê? Os dados vão fazer o quê? Vão entrar dentro do computador e vai aparecer na tela do monitor. Então o teclado, ele faz a entrada de dados. Ele é chamado periférico de entrada. O monitor, ele transmite algo para nós que estamos aqui fora do computador, que está dentro. Então o monitor, ele é de saída. Então o teclado faz a entrada de dados, o monitor faz a saída. Ele vai transmitir algo que está dentro do computador para a gente. Se eu quiser imprimir, vai sair aqui na impressora. A impressora é de quê? Saída, porque ela faz a saída da informação. A caixa de som, eu quero ouvir uma música enquanto estou digitando um texto. É de saída também, faz a saída da informação. O mouse aqui, ó, sai alguma coisa do mouse? Não. O mouse faz a movimentação aqui da setinha, do ponteiro, né, lá dentro, para a gente clicar no sistema, né, em coisas que estão dentro do sistema. Ele também é de entrada de dados. Ele faz a entrada. O modem, que está aqui do lado, ó, do lado do monitor, aqui pequenininho aqui, ó, estou circulando ele. Essa peça chamada modem serve para acessar a internet. Por isso que ele é de entrada e saída. Porque através do modem, nós enviamos dados para a internet e recebemos dados da internet. Então ele é de entrada. Vou tentar botar aqui, ó, entrada e saída. Então essa é a lógica que você precisa entender para resolver questões de prova, principalmente da banca CEPERJ, porque nas provas anteriores da CEPERJ é cobrado isso do candidato. O último concurso que a CEPERJ fez e teve informática foi em 2018, tá? Foi um concurso de 2018, de lá para cá ela ficou parada um tempo e agora está voltando a elaborar provas, né? Eu acredito que vai ser os mesmos temas que vão ser cobrados nessa prova atual, beleza? Então vamos conhecer aí, ó, os periféricos do computador, que são as peças do computador, tá? Aí cada conjunto de periféricos pode ser de entrada, de saída ou de entrada e saída. Primeiro, aqui no meio, ó, vou tentar fazer uma setinha aqui, ó, tem esse chip Intel Core i3. Esse chip aqui, ó, é o CPU, que eu comentei no slide passado. Ele pode ser chamado de CPU ou UCP, que é a mesma coisa de microprocessador, tá? Ele é o processador do computador. Então o gabinete é a torre. O CPU é o chip que fica dentro do gabinete. Aí vamos ver aqui, ó, periféricos. Aqui em cima, ó, eu escrevi periféricos, que são as peças do computador, que fica em volta do processador, tá? Fazendo a entrada, saída e entrada e saída de dados. Os periféricos de entrada. Quais são os periféricos de entrada? Ó, teclado, mouse, trackball, que é um tipo de mouse, webcam, scanner, joystick e microfone. Então todas essas peças aqui são de entrada de dados. Entrada e saída de dados. Ó, todos os dispositivos de armazenamento de dados, como HD, pendrive, CD, DVD, disquete, etc. Então, tudo que armazena dados, você salva os seus dados, é de entrada e saída. Por que de entrada e saída? O pendrive é de entrada e saída por quê? Porque eu coloco uma foto nele e posso retirar. Quando eu coloco a foto, eu estou fazendo a entrada de dados. Quando eu tiro a foto, eu faço a saída de dados, tá? Headset. Esse headset é aquele fone com microfone. Ó, placa de rede de entrada e saída, placa de fax modem, roteador, switch, impressora multifuncional. Essa impressora aqui, ó, deixa eu só apagar aqui que eu risquei. Quando falar assim, ó, impressora multifuncional, é aquela impressora que copia, imprime e escaneia. Tem várias funções.
Aí ela é de entrada e saída. Se a impressora não for multifuncional, ela é somente de quê? Ó, saída de dados. Ó, todas as impressoras, exceto a multifuncional. Então, toda impressora que não é multifuncional, ela é somente de saída. Se a impressora for multifuncional, ela é de entrada e saída. Monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela, aquele do caixa eletrônico. Aquele de entrada e saída. Quando você toca, você está enviando uma informação. Quando você imprime, por exemplo, um extrato, ou ele transmite algo para você, é uma saída de dados. Tá? E por último aqui, os periféricos de saída. Monitor, todas as impressoras, exceto a multifuncional, caixa de som e fone de ouvido. Quando eu falei aqui, headset, ele é o quê? É o fone com microfone. Aquele fone com microfone. Então, o fone é saída. O microfone é entrada. Esses dois juntos formam o headset. Aqui embaixo botei, CPU não é periférico. Ele é o centro, o núcleo do processamento de dados. Agora vamos conhecer essas peças, os periféricos de entrada. As imagens, né? Para a gente se familiarizar aí. Deixa eu pegar aqui a canetinha amarela. Teclado, mouse óptico, que é o mouse que tem uma luzinha, ou mouse comum, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook, ele é de entrada de dados. Aí eu botei esse daqui, mousepad. O mousepad não tem função nenhuma. Ele é o apoio do mouse. Esse azul aqui, tá vendo? É o chamado mousepad. É onde a gente bota o mouse em cima. Só que eu coloquei esse nome aqui para você não confundir com touchpad. Porque pode cair na prova as duas palavras. Aí você tem que saber o quê? Touchpad é o mouse de notebook, que é de entrada de dados. E o mousepad é só o apoio do mouse. Então eles podem colocar essas duas palavras para você errar. Scanner é de entrada, webcam é de entrada, joystick, que é a manete de videogame, também é de entrada. Tá faltando uma imagem aqui do microfone, tá? Microfone também é de entrada de dados. Agora os periféricos de saída de dados. Todos os monitores são de saída de dados, exceto o monitor touchscreen. As impressoras, todas são somente quando não forem multifuncional. Então a gente tem aqui, impressora jato de tinta, também chamada de deskjet, é aquela impressora que usa o cartucho de impressão. Impressora laser, também chamada de laserjet, que utiliza toner. Impressora matricial. Impressora térmica, é aquela impressora do cupom fiscal. Impressora plotter, que é uma impressora de grande porte, como você pode ver aqui nessa figura. Impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças são de saída de dados, periféricos de saída de dados. Agora a gente vai ver os periféricos de entrada e saída de dados. Modem, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, HD, também chamado de disco rígido, e pendrive, disquete e cartão de memória, memória RAM DDR principal, SSD, placa de fax modem, placa de rede, monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela, e impressora multifuncional, que copia, escaneia e imprime. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas sobre hardware que já estão gravadas aqui no canal. São da banca Selecom e de outras bancas, mas serve para a banca CEPERJ também. Beleza? Então vamos resolver questões aí da banca CEPERJ e também vou resolver questões da Selecom para que você veja também como são parecidas as questões. Olha só. Primeira questão. Assistente administrativo, Saquarema, CEPERJ 2015. Entre os dispositivos
utilizados na configuração dos microcomputadores, dois exemplos operam exclusivamente na entrada de dados para processamento conhecidos por... Vamos ler novamente, ó. Entre os dispositivos utilizados na configuração dos microcomputadores, dois exemplos operam exclusivamente no quê? Na entrada de dados. Dois periféricos de entrada de dados para processamentos, conhecidos por... Então, em qual item aqui tem dois periféricos, né? Duas peças do computador que servem para entrada de dados, tá? Então, qual o primeiro que a gente tem que lembrar de entrada de dados? O teclado. Ó, tem teclado na letra B e na letra C. Ó, teclado e teclado. Mais fácil para a gente guardar, né? O teclado. LaserJet aqui na letra B. É o que significa LaserJet? Impressora. Impressora laser. A impressora é de entrada? Não. Ela é de saída. Então aqui está eliminado, ó. Agora na letra C, ó. Teclado e mouse. O mouse é de entrada, de saída ou de entrada e saída? De entrada. Então a resposta correta, letra C. Aí vamos ver as outras alternativas, ó. Na letra A, ó, tem scanner e LaserJet. Scanner é de entrada, o LaserJet é o quê? Impressora laser, é de saída. Na letra D, tem mouse, que é de entrada, e tem DeskJet. DeskJet é impressora jato de tinta, então está eliminado. Aqui também está eliminado, e aqui tem um scanner. Então essa aqui é uma questão de 2015 da CEPERJ, nas provas de 2018, que eu falei que foi a última prova que a CEPERJ deu, que ela ficou um tempo parada, né? Ela cobrou os mesmos assuntos que a gente está estudando aqui e pode cair na sua prova. Então você precisa estudar aí os periféricos de entrada, saída e entrada e saída. Vamos aí continuar. Vamos fazer mais uma questão da CEPERJ, de 2014 agora, ó. Agente administrativo, CEPERJ 2014. Aos computadores são integrados diversos dispositivos. Uns que são utilizados exclusivamente na entrada, outros exclusivamente na saída, e um terceiro tipo que é empregado tanto na entrada como na saída de dados, dependendo do momento em que são utilizados. Neste contexto, dois dispositivos que são utilizados exclusivamente na entrada de dados. Ó, outra questão da CEPERJ, só um momentinho. Outra questão da CEPERJ perguntando qual item abaixo são periféricos, né? Que é chamado aqui de dispositivo. Essa palavra aqui, ó, dispositivo, é a mesma coisa de hardware, peça, periférico do computador, tá? Então, dois, ó, que são de entrada de dados. Então, o primeiro que a gente tem que lembrar de entrada de dados é qual? É o teclado. Ó, letra A tem teclado, na letra B tem teclado, somente, tá? Então, vamos comparar aqui, ó. Letra A, teclado e plotter. O que significa plotter? Plotter é impressora, tá? Então, impressora é de quê? Saída. Então, isso aqui está errado. Na letra B, tem teclado e scanner. Scanner é de entrada, saída ou entrada e saída? Scanner é de entrada. Resposta correta? Ó, letra B. Então, vamos ver as outras alternativas, ó. Scanner de entrada, plotter de saída. Pendrive é de quê? Entrada, saída ou entrada e saída? Entrada e saída. Então tá errado. Scanner de entrada, pendrive entrada e saída, plotter saída. Resposta correta, letra B. Vamos voltar um pouquinho nos slides para a gente lembrar das peças? Vamos voltar então. Depois eu faço a última questão lá. Tem mais uma questão para a gente fazer aí, que é da banca Selecom, que é similar à CEPERJ. É isso mesmo, similar à CEPERJ. Olha só. Periféricos de entrada de dados. Vamos lembrar. Teclado, mouse,
trackball, touchpad. Aí eu falei que o mousepad é só o apoio do mouse, que pode cair como alternativa também lá para você errar, tá? Scanner é de entrada, scanner, joystick, webcam e microfone. São os periféricos de entrada. Os periféricos de saída, vamos lembrar também, ó, monitor, impressora jato de tinta, DeskJet, impressora laser, LaserJet, matricial, impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, que é essa impressora grande, impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Periféricos de entrada e saída de dados. Ó, modem, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, disquete, cartão de memória, HD, disco rígido e pendrive, memória RAM DDR principal, SSD, fax modem, placa de rede, monitor touchscreen e impressora multifuncional. Lembrando que caso você adquira meu curso completo de informática, como eu falei no início do vídeo, vai ter todo esse conteúdo aqui e mais conteúdo ainda falando sobre a parte física do computador que a CEPERJ cobra nas suas provas. Aqui é uma aula bem assim, menor do que minhas aulas completas, beleza? Então vamos fazer a última questão aí. Ó, essa aqui é a última questão que a gente vai fazer, é da banca Selecom, para você ver aí também, né, como ela é parecida, só um momentinho, como ela é parecida com as questões da CEPERJ, ó. Guarda Civil Municipal do município de Niterói, Rio de Janeiro, Selecom 2019. Em informática, o processamento de dados pode ser visualizado de acordo com o diagrama de blocos da figura a seguir. Então tem uma figura aqui, ó, entrada de dados, processamento e saída. Ó, entre os componentes de hardware utilizados na configuração dos microcomputadores e notebooks, existem dispositivos que funcionam exclusivamente na entrada, empregados na obtenção dos dados a serem processados pela CPU. Dois exemplos desses dispositivos são... Então está pedindo aqui dois exemplos de dispositivo de quê? De entrada de dados. Qual item aqui só tem periférico de entrada? Então já ensinei aqui o quê? O primeiro de entrada que você tem que guardar é qual? Teclado. Então vamos lá, ó. Tem teclado onde aqui, ó? Na letra D e na letra E. Qual outro que você tem que guardar também de entrada? Mais fácil. Mouse. Teclado e mouse, ó. Mouse tem na letra A, na letra B. Então vamos comparar agora, ó. Letra A, plotter é o quê? Impressora de saída. B, pendrive de quê? Entrada e saída. Ó, tem pendrive aqui também de entrada e saída. Scanner de entrada. Na letra D, ó, scanner e teclado. Scanner de entrada e teclado de entrada. Então a resposta correta é a letra D. E a letra E, teclado e plotter. Plotter é impressora, é de saída. Então a resposta correta aqui da última questão é a alternativa D. Você pode observar que é bem parecida com as questões da CEPERJ. A CEPERJ é uma banca mais antiga do que a Selecom. Então a Selecom ali parece que ela é como se copiou algumas questões, né, de outras bancas, né? Pegou um exemplo, né, de outras bancas aí. Beleza? Então, espero que você tenha gostado da aula aí, tenha entendido também, compreendido o que eu passei aqui nessa aula. Se você quiser adquirir provas anteriores da CEPERJ, material de informática da CEPERJ ou curso que eu tenho, né, da Selecom, que serve para a CEPERJ também, porque eu resolvo questões também da CEPERJ nesse curso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você gostou da aula, deixa um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima aula.